O Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou. Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Nazareno de Criciúma. Eu sou o irmão Bibo, da Igreja Nazareno Central de Criciúma. Quero agradecer a todos quantos estão nos assistindo, agradecer e pedir para que todos venham compartilhar com seus parentes, seus amigos. E agradecemos a Deus por todos estarem na presença do Senhor assistindo o culto, ouvindo a mensagem de Deus a ser anunciada nesta noite. Eu agradeço a Deus por todos, em nome de Jesus Cristo, a cada família que se reúne nesse momento para ouvir a mensagem de Deus. Eu quero agora compartilhar a palavra de Deus que está nos Salmos 146, que diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz a justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai, agradecer ao Senhor nosso Deus por estarmos juntos, meu Pai, com todos quantos estão ouvindo e assistindo, Pai, e acompanhando este culto que vai ser anunciado nesta noite, Pai. Por isso, eu quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, ao Deus de Jacó, Pai, que possa alcançar todos os corações e todas as famílias, Deus, abençoando, Pai,
a igreja do Senhor, abençoando os nossos pastores, Pai, derramando graça sobre a vida deles, Pai, e sobre a todos quantos estão assistindo este culto, Pai. Eu quero agradecer e entregar, meu Pai, esta oração em nome de Jesus Cristo, Pai, para que seja um culto abençoado, um culto cheio da graça e do poder do Espírito Santo, que alcance todos os corações em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero neste momento, Pai, encerrar, meu Pai, agradecendo pela oração, Pai, e agora, Deus, entregar, Pai, esse culto, Pai, e agora com a ministração do louvor, meu Pai, que a igreja vai dar sequência a este culto que vai ser tão maravilhoso e abençoado em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Boa noite você que está em casa. Que bênção começar o culto assim, vendo o seu Bibo. Eu estava com saudade de ver o seu Bibo. Ele estava aqui na telinha agora, iniciando o culto para a gente, intercedendo por nós, orando, fazendo essa abertura. E que maravilhoso que é. Pelo menos um pouquinho da saudade ela diminui, né? A gente está ali vendo na tela e isso, pelo menos para mim, eu tenho um apreço, um carinho, um amor muito grande pelo seu Bibo, pela família dele, pela dona Sônia e toda a família. E isso é muito bom porque a gente sabe que são pessoas de oração, pessoas que intercedem por nós. Que bom que você está conosco, mais um domingo, modo aí que a gente está se adaptando, evoluindo aos poucos, de domingo em domingo, de quarta em quarta, transmitindo aí pelo Facebook. Como a gente colocou inicialmente, se você tiver a possibilidade de estar compartilhando, tá, esta live, pense sempre com isso, a hora que você for compartilhar o link, não faça isso só de um modo mecânico, modo automático, mas faça isso, sabe, com o coração voltado para alcançar pessoas. É esse o intuito de a gente fazer esse compartilhamento, certo? Faça isso pedindo para Deus, Senhor, eu estou compartilhando, mas alcance o maior número de pessoas possível. São pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos começar cantando uma canção que fala da situação, da realidade de muitas pessoas que talvez se encontrem quebradas, despedaçadas por situações que a vida oferece, talvez por caminhos errados que tenha tomado, decisões ao qual talvez não tenhamos consultado o Senhor como devemos consultar, e talvez tenhamos entrado em caminhos ao qual a gente não vê solução e nos encontramos em pedaços. Mas a única pessoa que pode te construir de novo, que pode te refazer de novo, é uma só, é Jesus Cristo. Amém? Cante junto conosco aí de casa. Amém? Vamos lá, gente? Sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que só agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou.
seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Que bênção de canção. Você que se encontrava quebrado, Senhor Jesus, eu peço, Pai, que Tu visite essa pessoa, Pai. Que Tu possa reconstruir, Senhor Jesus, aquele que se encontra quebrado, que não tem força, Senhor Jesus, para se levantar, Pai. Nós somos totalmente dependentes da Tua ação, Pai. Dependentes de Ti, Senhor Jesus. Age na nossa vida, Senhor Jesus. Enche-nos com o Teu Espírito, Pai. E nos faz novo, Pai. Nos faz novo para um único motivo: para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Bom, gente, hoje, se vocês olharam aqui, nós temos 2 integrantes, 3, mais um já estava vindo aqui, 3 integrantes novos aí. 3, 4, deixa eu ver. O Davizão, do teclado, primeira vez, disse que estava ansioso para vir. Então, seja bem-vindo, Davizão. Petkovic estava ali, ó. Petkovic é o cara certo. Petkovic está aí. Mr. Gazinho, que bom. O Mr. Illuminatis lá, o GG, tá aí o cara da iluminação e tá tocando baixo também, é polivalente, cara. E mais uma vez o Felipe, que não tá aparecendo, mas ele tá lá no cantinho nos ajudando na bateria. Amém?
A gente vai postar uma foto aí para vocês estarem acompanhando aí, ok? Então, assim, continue aí, gente, compartilhando, se possível, tá? Sejam todos bem-vindos novamente para quem entrou agora. Amém? Essa próxima canção, ela nos ensina a esperar em Deus. Esperar em Deus. Nos dias de hoje, tudo corrido, dia a dia, aquela loucurada, a gente aprende a querer as coisas para ontem. Os nossos desejos a gente quer que se realize ontem. Não é nem hoje, é ontem. Coisas que a gente projeta e quer para ontem. Mas a gente esquece de esperar no Senhor. Ele tem o melhor para mim e para você. E essa canção fala disso. Cante conosco junto aí de casa. Solta a voz. Se você ter vergonha aqui em casa, não deve ter. Então solta a voz, é para o Senhor. Amém? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Uma coisa peço a ti e eu a buscarei enquanto viver em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. O dia mau, meu Deus, me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em minha vida. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Em te esperarei. Em te esperarei. Em te esperarei.
aprendamos a esperar no Senhor. Aleluia. Se você aprende a esperar no Senhor, isso a gente sabe que quando esperamos, Ele sempre vai ter o melhor para nós. Nós também temos que aprender a nos alegrar nele. É natural que quando tu recebe o melhor, tu te alegre com isso. Isso é natural, não é segredo para ninguém. E essa canção, ela fala disso. Independente do que está acontecendo, e tu entende, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar nele. Mas as coisas não acontecem como a gente imagina, mas o Senhor sabe, porque está no tempo dele. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Lembra de Paulo? Na prisão, acorrentado, machucado, e ele entoava louvores a Deus com alegria, com esperança. Essa canção fala disso. Vamos louvar juntos? Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos de novo, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio,
creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, independente da situação, se alegre no Senhor. Amém? Amém? Então, gente, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Vocês notaram que no início a gente mudou a introdução do culto. A gente está aprendendo, a nossa equipe aqui é top. Então a gente fez uma introdução bacana, bem legal. Nós fizemos a abertura do culto. A gente queria muito que ele estivesse aqui. Como ele não pode, seu Bibo, ele fez de casa, gravou para nós e foi uma bênção. Obrigado, seu Bibo. Louvor, beleza. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar com vocês um testemunho de uma família que faz parte aqui da Igreja do Nazareno. E ela vai falar um pouquinho o que está sendo esse tempo de Covid, de coronavírus, de estar afastado da igreja. Então vamos acompanhá-los, amém? Oi, eu sou a Audrey. Eu sou a Mislaine. E eu sou o pastor Anderson. Estamos juntos nessa quarentena em casa. Aproveito meu tempo brincando, estudando, conversando com meus amigos nas lives da igreja. Aprendi que a palavra de Deus é tudo na minha vida e na da minha família. Que Jesus Cristo é nossa salvação. Fazemos parte da Igreja do Nazareno, por isso somos felizes. Jesus é bom. Deus é bom a todo tempo. A todo tempo, Deus é bom. Igreja do Nazareno de Criciúma, um lugar para pertencer. Amém. Amém. Oi, eu sou a Audrey. Eu sou a Mislaine. E eu sou o pastor Anderson. Estamos juntos nessa quarentena em casa. Aproveito meu tempo brincando, estudando, conversando com meus amigos nas lives da igreja. Aprendi que a palavra de Deus é tudo na minha vida e na da minha família. Que Jesus Cristo é nossa salvação. Fazemos parte da Igreja do Nazareno, por isso somos felizes. Jesus é bom. Deus é bom a todo tempo. A todo tempo, Deus é bom. Igreja do Nazareno de Criciúma, um lugar para pertencer. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Esse tempo temos conseguido aí avançar um pouquinho na tecnologia, de maneira a possibilitar, né, que nós tenhamos mais irmãos participando do culto, dando a sua contribuição, dando a sua participação, de maneira que nós nos sintamos abençoados por esses irmãos que são irmãos de uma fé firme, irmãos de oração, irmãos que estão em todo o tempo aí intercedendo, alguns do grupo de risco, né, e portanto
vão talvez demorar um pouquinho mais para estarmos juntos, fisicamente falando, mas o Senhor tem inspirado aí, dado ideias criativas, de maneira que nós estamos trazendo então esses irmãos, as famílias, participando. Isso é a ser a vida da igreja. A igreja é exatamente isso, né, irmãos? Como diz o apóstolo Paulo, escreve lá em Coríntios, na sua carta, e ele cita ali, descreve a igreja como sendo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, nós sentimos falta das partes desse corpo, né? Seja uma mão, seja um olho, seja um joelho, seja a menor parte que for, ou a mais importante que for, que nós possamos classificar, é o corpo do Senhor Jesus, e nós como igreja participamos dele. Que bênção! Então, querido, trago uma palavra hoje à noite, vou tentar aqui ser bem breve, mas creio que é algo que vai nos ajudar bastante, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro lá de Deuteronômio, né? Alguns brincam, né? Deuteronômio, no capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronômio, para que nós possamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra do Senhor para esse tempo, de maneira que venhamos a ter uma compreensão mais completa, mais significativa e, sobretudo, que nós venhamos a encontrar, entender e encontrar propósito nesse período. E quando nós encontramos isso, nós encontramos sentido, então a vida se torna mais fácil. Então que seja, Deuteronômio capítulo 32, nós vamos dar uma olhada em todo esse capítulo, mais alguns textos, mas vou ler inicialmente alguns poucos versículos. Vou ler aqui do verso de número 1 até o verso número 4, depois nós vamos ler o verso de número 30 e 31, ok? Então diz assim, a partir do verso 30 do capítulo 29, ok? Do capítulo 31, melhor. Verso 30 diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Verso 30, agora do mesmo capítulo, diz assim: Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera, e o Senhor lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Palavra preciosa, maravilhosa, e eu gostaria que você já gravasse isso. Você que está em casa, fale aí para o seu companheiro, seu parente, seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, o verso 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. A rocha deles não é como a nossa rocha. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esse tempo aqui de aprender e compartilhar a palavra do Senhor, ok, irmãos? Cântico de Moisés, queridos irmãos, e esse cântico ele fala basicamente, irmãos, ele é uma solene advertência sobre a idolatria. Então, basicamente é isso que esse cântico ele nos traz. A idolatria, ela sempre foi um problema para o povo de Deus, foi um problema para Israel, foi um problema para os hebreus na antiguidade. E frequentemente, o Senhor tinha que lidar com o coração do povo nesta área. Num sentido assim mais simples,
Idolatria, queridos irmãos, é veneração a ídolos ou a imagens. Mas também, num sentido mais amplo, ele indica veneração ou adoração a qualquer pessoa, a qualquer objeto, a qualquer instituição e até mesmo uma ambição que ocupe o nosso coração e que no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, tome o lugar de Deus. Anote isso. Ou, e aqui vem a chave da questão, irmãos, ou diminua a honra devida ao Senhor. Gravou, irmãos? Se não gravou, vai ficar gravado. Você olhe quantas vezes precisar depois, aí no YouTube, né? Se inscreva lá no canal falando nisso. Mas, então, veneração ou adoração a qualquer pessoa, a qualquer objeto, qualquer instituição e até mesmo uma ambição do nosso coração, da nossa mente, que ocupe o lugar de Deus, ou que tenha na nossa vida a capacidade de diminuir a honra que nós deveríamos entregar ao Senhor. Nesse aspecto é que Israel frequentemente tropeçava. O povo de Deus, antes até mesmo de ser chamado de Israel, tropeçava exatamente nisso. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nós encontramos o Decálogo, os 10 mandamentos, e ali nos primeiros mandamentos estão justamente aqueles que falam sobre isso. É ali que nós encontramos a palavra do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 3, palavra do Senhor dizendo ali, por meio de Moisés, registrando os 10 mandamentos, não terás outro Deus diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás também para ti nem imagem de escultura, né, nem do que está no céu, nem do que está na terra, ou embaixo da terra, ou nos mares, seja como for, e não farás para ti, e não adorarás, nem lhes darás culto. Esse é o conjunto do primeiro mandamento. Então, como eu disse, esse cântico de Moisés, ele é essa solene advertência aqui contra a idolatria. E é uma advertência contra a veneração, contra o desvio ou a diminuição da honra que deveria ser dada ao Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo que aquele que deseja cumprir a lei deve amar a Deus acima de todas as coisas, deve fazer isso com a sua força, com a sua alma, com o seu entendimento, com tudo o que tem. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, nós encontramos Paulo relatando ali no capítulo 10 da primeira carta, exemplos da história de Israel, que nós não deveríamos repetir, que nós deveríamos observar para não fazer igual. E ele cita várias situações, várias condições no meio do povo, que levou o povo à ruína, que levou o povo ao juízo e à perda e a algumas derrotas muito significativas. E quando Paulo escreve 1 Coríntios 10:7, ele diz ali que nós não devemos nos fazer idólatras como alguns daqueles que estavam lá no deserto, porquanto está escrito que o povo que se fez idólatra, esse povo assentou-se para comer, esse povo assentou-se para beber, e esse povo se levantou para divertir-se. Seria um retrato, talvez, dos nossos dias. Um povo preocupado com a sua festa, preocupado com a sua bebida, ou ocupado, melhor, não preocupado, mas ocupado com a sua comida, com a sua bebida, com a sua veste, com a sua festa, e se levanta aí apenas com a sua diversão. O próprio apóstolo Paulo escreve Colossenses 3:5, e ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
E ele lista uma série de coisas. Ele diz ali: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. E ele vai dizer assim, em particular, e a avareza, que é idolatria. E a avareza, que é idolatria. Dentro desse conceito, irmãos, nós podemos ver aqui que qualquer coisa muito desejada, qualquer coisa que suplante a comunhão minha com Deus ou a impeça, é considerada idolatria. Parece meio duro, né, irmãos? Não sei se você já pensou dessa maneira, se você já analisou dessa forma. Mas trazendo para os nossos dias, irmãos, quantas coisas estão ocupando o lugar de Deus, estão retirando a honra que era devida ao Senhor e estão ocupando esse espaço. Eu poderia listar aqui uma enormidade de situações. Qualquer desejo, queridos irmãos, desordenado, que veja o objeto desse desejo como fonte última do bem e a base do bem-estar do indivíduo, é idolatria. Pegou, irmão? Vou repetir. Qualquer desejo desordenado que pegue um objeto e coloque esse objeto ou a fonte desse desejo como último fonte do bem e do bem-estar do indivíduo no lugar de Deus, é idolatria. O povo de Deus, irmãos, aqui, né, nós, os hebreus, ou Israel, não houve na história um período sequer que os hebreus estivessem isentos da atração exercida pelos ídolos. Foi a idolatria que levou o povo ao cativeiro. Quando nós lemos o livro de Josué, no capítulo 24, um texto que nós conhecemos tão bem, quando Josué diz: olha, vocês façam o que vocês quiserem fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes dessa conclusão, Josué vai dizer àquele povo: olha, vocês escolham hoje a quem é que vocês desejam servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre esteve no meio do povo diz aí que quem sabe faz ao vivo, né, irmãos? A gente já começou a ter essas coisinhas, né? Então, beleza. Voltando um pouquinho, então, Êxodo 32, quando Moisés desce do monte, ele escuta um alarido no meio do povo, e esse povo agora está reunido em torno de um bezerro de ouro, adorando e dizendo: olha, foi esse aqui o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. No texto que nós lemos, irmãos, voltando aqui um pouquinho a Deuteronômio, se você dedicar um pouquinho de atenção a esse texto, leia comigo, você vai ver o seguinte: no último versículo que nós lemos, diz assim: porque a rocha deles não é como a nossa rocha,
O texto diz que a rocha, ela não pode, a rocha deles não pode ocupar o lugar da nossa rocha. E eu chamo a atenção de você agora, querido, para o texto bíblico. Leia comigo, o verso 4 diz assim: eis a rocha. Eis a rocha. Verso 15 diz assim: mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Verso 18: olvidaste a rocha que te gerou. Em outras palavras, você esqueceu da rocha que te gerou. E no verso 31, que é a nossa meditação: porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Você prestou atenção, querido, no texto? Você prestou atenção que no texto, quando ele diz porque a rocha deles não é como a nossa rocha, porque a rocha deles está com R minúsculo e a nossa rocha com R maiúsculo? Você prestou atenção nessa diferença? Houve um desprezo pela rocha da sua salvação, rocha com R maiúsculo. Esqueceram a rocha que te gerou, e a rocha deles, minúscula, não é como a nossa rocha. Verso 28 aqui diz que o povo, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Nós precisamos compreender e entender que a nossa rocha não é como a rocha deles. Quem são eles? Os inimigos, os ímpios, os que não conhecem a Deus. E o Senhor então aqui ele registra no verso 30, ele diz: preste atenção no seguinte: como poderia um só perseguir a 1000? Como poderiam 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha, com R maiúsculo, não lhes tivesse vendido e o Senhor lhes não entregara. Como você poderia alcançar uma grande e significativa vitória se a sua rocha não fosse com você? Como você poderia conquistar apenas 2 de vocês, perseguirem, fazer 10.000 fugirem, se não fosse a rocha estar com vocês? E no verso 4, eis a rocha, as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são juízo, ele é fidelidade e nele não há injustiça. Se tem algo que nós precisamos manter nesses tempos, queridos irmãos, e vamos avançando dentro desse período de isolamento, de pandemia, de preocupações, de economia e tantas coisas, uma das coisas que nós precisamos manter é a nossa sanidade. E a nossa fé, nós que temos fé e nós que estamos crendo na rocha, devemos ter mais facilidade para manter a sanidade. Sempre na questão da idolatria, queridos irmãos, Deus sempre levou o povo a compreender que a rocha com R minúsculo não é suficiente. Irmão Bibo, na abertura desse culto, nós não combinamos nada, ele leu o Salmo 146, e lá naquele salmo dizia: vocês confiam em quem? Nos príncipes? O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, podemos dizer aqui: eis a rocha, nós confiamos na rocha que é o Senhor. Ajudando-nos a compreender esse tempo, queridos irmãos. E eu tenho dito aqui, talvez essa seja a última mensagem que eu pregue sobre isso, nesse período.
Mas eu tenho dito aqui que esse é um tempo da igreja, é um tempo de retorno, é um tempo de entendermos o que Deus está fazendo. E quando nós entendemos o que Deus está fazendo, nós encontramos o propósito. E quando nós encontramos o propósito, a nossa vida descansa. Deus, queridos irmãos, nesse tempo está abalando estruturas. Eu ouso dizer, irmãos, com todas as limitações, mas você anote isso, Deus está dando um fim ao materialismo, irmãos. Que a igreja compreenda isso. Talvez o mundo ainda vá mais um tempo, mas a igreja do Senhor precisa compreender, é fim do materialismo. Fim do materialismo. Não porque o Senhor deseja castigar e fazer o mal ou tratar como em vingança, mas não, é porque Ele nos ama, é porque Ele ama o seu povo. Infelizmente, irmãos, e você vai entender o que eu estou dizendo, infelizmente muitas pessoas não encontram Deus nas bênçãos, irmãos. Esse é o problema. Muitas pessoas, irmãos, não encontram Deus nas bênçãos. Se o mundo e os ímpios pudessem achar Deus nas bênçãos e na abundância, nós não precisaríamos ser abalados, irmãos. Anote isso daí, irmãos. Anote aí. Infelizmente, muitas pessoas não encontram Deus na abundância. Por isso o Senhor precisa abalar, porque pessoas só se encontram com Deus, irmãos, em tempo de angústia, em tempo de medo, em tempo de dor, em tempo de ameaça, em tempo de guerra. Porque senão, irmãos, são pessoas que, como descrito aqui no cântico de Moisés, eles não conseguem compreender a diferença da rocha, que é o Senhor, a rocha da nossa salvação, a rocha da nossa segurança, com a rocha com R minúsculo, que representa o materialismo, representa o dinheiro, representa o emprego, representa a casa, representa o seu carro, representa a sua vida materializada simplesmente. Então o Senhor desce, irmãos, desce e abala aquilo que você confiava. Abala o seu emprego, abala o seu dinheiro, abala a sua convivência, abala os seus recursos, abala o seu lazer, o seu prazer, abala. Eis a rocha, diz a palavra do Senhor, e a nossa rocha não é como a rocha deles. Lucas capítulo 12, queridos irmãos, quando dois homens chegam diante de Jesus e diz: olha, esse irmão meu aqui ficou com uma herança minha, julga essa causa. Jesus diz: eu não tenho nada a ver com vocês, quem me nomeou juiz entre vocês? Mas o Senhor conta ali uma parábola, e ele diz que havia um homem, esse homem teve os seus celeiros cheios, a sua plantação gerou muito, e ele disse assim: olha, eu estou colhendo muito, então o que eu vou fazer? Vou construir mais celeiros e vou depositar ali os meus grãos. E a Bíblia diz lá, Lucas 12, verso 19, a Bíblia diz assim, que na sua alma aquele homem dizia para si mesmo: eu tenho em depósito, eu tenho reservas, muitos bens para muitos anos. Então minha alma, ele dizia para ele mesmo, Jesus está contando essa parábola, capítulo 12 de Lucas, dizia ele, a sua alma: descansa, come, bebe e regala-te. Sabe o que Jesus diz sobre esse homem? Jesus diz assim: louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Verso 21 de Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus diz assim, completando essa parábola: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Os ídolos do coração, irmãos,
Não nos prostramos em imagens, não nos prostramos diante de tantas coisas materiais no sentido da imagem e da idolatria, num conceito mais básico. Mas quantas coisas, assim como esse homem, quantas riquezas, quantos trabalhos, quantos gastos, quantos investimentos, quanto tempo até aqui foi usado, roubado de Deus, sem dar honra ao Senhor, sem reconhecer a rocha, deixado em segundo plano. Então, queridos irmãos, quero que você entenda que Deus está abalando o materialismo no nosso meio, abalando coisas que o povo de Deus, os ímpios nem se fala, né, irmãos, mas o povo de Deus passou a confiar ao longo dos anos, para que esse povo tenha e volte com atenção ao Senhor, para saber que a rocha é Ele, que a rocha é o Senhor. Palavra do Senhor, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele conta a parábola do filho pródigo, e essa é a grande lição, irmãos, para a nossa vida, porque o Senhor, irmãos, quando Ele abala essas estruturas, Ele não abala como vingança, Ele não abala como castigo e juízo no sentido de trazer o mal, mas Ele, assim como o filho pródigo, queridos irmãos, que pega tudo que é dele e diz, eu vou embora daqui e vou viver do jeito que eu bem entendo, e ele vai, e lá ele gasta, e ele tem tantas coisas negativas, até perder tudo. Mas quando ele perde tudo, Lucas 15:17, a palavra do Senhor diz que ele está lá alimentando os porcos, e bate na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, uma lembrança da casa do Pai. E a Bíblia diz assim, e ele caindo em si, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que seja como um empregado, ainda que seja como uma função subalterna, ainda que seja numa condição não mais como filho, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando o Senhor, irmãos, abala as estruturas, Ele abala nesse sentido, para que a gente caia em si, para que nós venhamos a compreender, querido, o tempo que nós vivíamos, irmãos, não entregando a honra devida ao Senhor. Para que nós venhamos a compreender, queridos irmãos, que essa rocha com R minúsculo não é a nossa rocha. Não é nela que nós devemos confiar, e não é nela que deve estar a nossa fé e a nossa esperança, mas devemos estar confiantes no Senhor e depositar toda a nossa esperança no Senhor. E quando isso acontece, irmãos, nós descansamos o nosso coração, porque como diz esse texto, eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto, você pode descansar. Mas sabe o que acontece conosco, irmãos? Como aquele filho pródigo, queridos irmãos, nós pensamos assim, mas vou voltar para a casa do pai. E nós pensamos, irmãos, que esse retorno é um retorno aonde nós seremos humilhados, é um retorno aonde nós seremos condenados, espezinhados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas essa rocha, queridos irmãos, ela traz uma surpresa sobre a nossa vida, porque assim como aquele filho pródigo pensava, eu vou voltar, e ainda que meu pai me receba como um empregado, eu ficarei feliz. Mas qual é a surpresa, queridos irmãos? Que ao voltar, aquele pai amoroso está lá dizendo, filho, eu queria que você voltasse. Filho, aquilo que você passou lá foi necessário para que você voltasse para a casa do pai. E somos recebidos, irmãos, quando nós entendemos o abalo das estruturas, quando nós entendemos que o Senhor nos traz de volta, nós somos recebidos pelo Senhor de braços abertos. É Ele que nos coloca uma veste nova, é Ele que coloca o anel no nosso dedo e nos chama de filhos e faz uma festa de celebração e não de condenação.
Então, ainda que haja sofrimento, irmãos, no mundo, no meio do povo, no meio dessa história toda, no meio de todas essas coisas, ainda que haja sofrimento, nós somos chamados, abalados, irmãos, pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor. É o Senhor dizendo: voltem, filhos, voltem, filhos, voltem. Esqueçam o materialismo, esqueçam a confiança no dinheiro, no banco, esqueçam a confiança nos governos, esqueçam a confiança nas estruturas e instituições, mas voltem, porque eu, o Senhor, eu abalo todas elas para mostrar ao meu povo que eu sou o Senhor e eu tenho controle de todas as coisas, e Ele faz isso em amor. Você não está sendo castigado, querido, e você não está sendo condenado. É o Senhor chamando o seu povo para voltar a dar honra ao Senhor, para voltar a glorificar o nome do Senhor. E aí nós vamos entender o que o Senhor está dizendo, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. A rocha deles não é como a nossa rocha. Não é como a nossa rocha. A rocha deles, eles confiam em carros, eles confiam em instituições, eles confiam em bancos, eles confiam em dinheiro, eles confiam em tantas e tantas coisas, eles confiam nas suas próprias conquistas. Mas a nossa rocha não é como a rocha deles. E hoje à noite, querido, eu quero te convidar a compreender isso. A compreender. Porque quando nós compreendemos isso, queridos irmãos, vai-se embora o medo, vai-se embora a angústia, vai-se embora a insônia, vai-se embora a preocupação com o dia de amanhã, querido. É o Senhor, queridos irmãos, amando e chamando o seu povo, atraindo o seu povo com braços de amor e de misericórdia. Depois você pode ler todo esse capítulo 32, aqui no verso 37 diz assim: vede agora, aliás, verso 37, então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Aonde está a rocha em que confiavam? Aonde está a rocha onde eles depositaram a fé? Onde está a rocha onde eles colocaram a sua vida? Onde está a rocha que eles trabalharam tanto para conquistar e para ter e para garantir alguma coisa? Onde está? Verso 37 diz isso. Verso 38 diz: deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações, levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu sou. Eis a rocha, queridos irmãos. E eu gostaria que você gravasse essa palavra no seu coração, porque a rocha deles, a rocha do mundo, a rocha do ímpio, a rocha do desobediente, a rocha daquele que não crê, a rocha daquele que não espera no Senhor, essa rocha falhou, irmãos. Essa rocha falhou, mas a nossa rocha, a rocha eterna, a rocha que as obras são perfeitas, que todo o controle está nas suas mãos, que os seus caminhos são justo juízo, que são fidelidade, e que a justiça e que a retidão, esta jamais falhará. E o Senhor nos chama com amor. Vinde à rocha. Senhor Jesus, irmãos, diz, contando também sobre dois homens. Um construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. Veio os ventos, vieram as chuvas, e a casa construída sobre a areia foi levada embora, despencou, tudo foi perdido. Mas contra aquela casa que foi construída na rocha, Mateus 7, os ventos deram, as águas fortes bateram, mas ela permaneceu. E o meu convite para você hoje à noite: eis a rocha. A nossa rocha não é como a rocha deles.
A nossa rocha não é como a rocha desse mundo desesperado lá fora, queridos irmãos. A nossa rocha é perfeita em suas obras, e é fiel, e é justo, e é verdadeiro. Amém, queridos? Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor toque o seu coração. E se você precisa tomar uma decisão, irmãos, há pessoas, irmãos, que vão passar por esse período e vão continuar exatamente as mesmas, talvez piores. Porque o pecado que opera na vida dos homens, irmãos, é algo bastante profundo. Mas há homens e mulheres, irmãos, e eu espero que você esteja entre eles, com sensibilidade do Espírito no coração, e que vão dizer: sim, eu gastei muitos dias e diminuí a honra do Senhor. Eu gastei muitos dias e investi em muitas coisas que era uma rocha com R minúsculo. Mas a partir de hoje, a partir dessa pandemia, a partir dessa palavra, a partir deste tempo, o entendimento foi restaurado no meu coração, o propósito foi restaurado na minha mente, e eu não vou viver em angústia. Eu estou na rocha, e a nossa rocha não é como a rocha deles. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Não sei se os irmãos querem cantar uma canção, pode se posicionar aqui, quem sabe. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Parabéns a todas as mamães nesse tempo, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja cuidando. Nós vamos orar. Aí onde você está, querido irmão, querida irmã, se você precisa fazer uma oração, faça diante do Senhor. Se você precisa voltar ao Senhor, volte ao Senhor e deixe que o Senhor esteja conduzindo a sua vida. Se você se perdeu, quem sabe o seu coração está tremendamente angustiado nesse tempo, eu quero declarar: confie na rocha que é o Senhor. Confie na rocha. O salmista diz: a rocha, bendito seja a rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Ele a minha rocha, nele não há injustiça. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O prudente, na boca de Jesus, constrói na rocha. Os alicerces na rocha suportam tudo. A rocha deles não é como a nossa rocha. Curve a sua fronte, feche os seus olhos aí onde você estiver. Está com a sua família, aí na sua casa, no lugar onde você estiver, se aproxime. Quem sabe como família hoje você gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, nós gastamos tanto tempo em outras coisas. Nós apostamos tanto. Nós fomos levados por uma mensagem do mundo, uma mensagem vazia. E hoje Tu estás abalando todas as estruturas que nós depositamos alguma fé e alguma confiança e alguma esperança. Mas nós não estamos desesperados, nós estamos voltando para Ti, Senhor, como aquele filho pródigo. E queremos ouvir, Senhor Jesus, como aquele pai, Senhor, disse, mesmo para aquele filho que nunca saiu de casa, ele disse: filho, tudo que é meu é teu. E é nisso que nós descansamos, Senhor, porque a nossa rocha não é como a rocha que o mundo confia. A nossa rocha é a rocha eterna. É aquela mesma que acompanhou aquele povo no deserto, quando o povo saiu, sem plantar, sem colher, e foi sustentado. Ele é aquela rocha que acompanhou o povo e dela brotava água. Ninguém morreu sedento. Ele é aquela rocha firmada. E ela se configura no final dos tempos naquela pedra de esquina, rocha de construção, chamada de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa confiança. E eu sei, Senhor, que Tu está entrando nesta casa onde a angústia havia tomado conta, aonde o medo havia reinado, aonde a insônia havia abatido, aonde as preocupações com tantas coisas. E agora, Senhor Jesus, vai Te revelando como rocha firme, rocha, Senhor, de fundação, rocha de sustentação.
E que cada família, cada homem, cada mulher, Senhor, possa compreender, Senhor Jesus, que não é o materialismo, não é essa confiança nas instituições que sustenta o coração do teu povo. É a nossa rocha, o Senhor. A rocha deles não é a nossa rocha. Eis a rocha, rocha perfeita em obras, rocha que estabelece caminhos e juízos sadios e perfeitos, rocha de fidelidade, querido Deus, rocha que não traz injustiça, rocha que é justo, que é reta e que não há outro como tu. Bendito seja o teu nome. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, pediram oração aqui, querido Pai. Irmã Janete, ali no hospital, visita ela em nome de Jesus. Visita, Senhor Jesus, cada casa, cada provedor, cada família, querido Pai, e que esta palavra, Senhor, seja verdade na vida de cada um, para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Oramos assim, Senhor. Oramos hoje à noite pelas mães, oramos, Senhor Jesus, pelas famílias. Pai, somos gratos por essas mulheres, mulheres valorosas, mulheres, Senhor Jesus, que receberam, Senhor, dom tremendo, querido Pai, da maternidade, Jesus. E cada uma, Senhor, cumprindo o seu papel. Algumas já completados, outras iniciando, Senhor, outras ainda esperando, Pai. Mas que tu esteja com cada uma e sobre o coração, sobre os lábios, sobre o ensino de cada uma, esteja, Senhor, algo como esta palavra, porque aqui, Senhor Jesus, diz exatamente isso, que nós falaremos e aos nossos filhos: a nossa rocha não é como a rocha deles, para a glória do Senhor Jesus. E eles cumprirão as palavras dessa lei e estarão descansados no Senhor, e os seus dias serão prolongados sobre a terra, Senhor, e eles passarão e conquistarão, firmados na rocha inabalável que é o Senhor. Assim seja, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Amém, queridos. A palavra foi maravilhosa, que isso fique dentro do nosso coração e que fique bem claro, o Evangelho é prática, é ação. Então que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nessa noite, que possamos enxergar a rocha que é Jesus, que ali é a segurança, que ali a gente não vai ser abalado, independente do que acontece. Nós estamos ali, é chão firme, é o Senhor cuidando da minha e da sua vida. Amém? Para finalizar, primeiro agradecer a todos que estão nos acompanhando na live, certo? Que todos tenham uma semana abençoada em Jesus. Amém? Nós vamos passar agora um vídeo. Tá na mão, Sander? Legal. Nós vamos passar um vídeo agora em homenagem às mamães. Hoje nós temos quem? Temos Ruth Porto. Feliz Dia das Mamães, Ruth Porto. Temos quem? Camila. Camila. Oi? Temos também. Vou chegar lá. Parabéns, Camila. Lainê. Parabéns, Lainê. Temos mamães aqui? Não. A Ruth já foi a primeira. Ruth! Aniversários dessa semana. Quem? Fala aí. Você é de casa. Quem? Valdo. Os dois, né? Os dois, Valdo ao quadrado. Então nós vamos cantar um parabéns ao quadrado para eles. Então, temos aí um sol? Temos a bateria? Então bate. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Engrossou com Deus ao seu lado, um novo poder, que a vida lhe seja
um eterno sorrir. Parabéns ao quadrado, Valdos! Que legal, bênção. Mamães, parabéns pelo seu dia. O dia de vocês é todo dia, né? Mamãe é mamãe, é isso aí. Xandinho, filho de quem? De quem? Da esposa do Juju. Vai lá, solta o VT. Sempre quis falar isso, massa. Fica com Deus. Deus abençoe. Surpresa, você disse assim pra mim. Veio pra mudar a minha vida. Um amor tão puro que eu não conhecia veio existir em mim. Confesso, o medo me atingiu. Mas a cada dia que se passa eu sinto que o meu mundo está ficando mais bonito. E é você, neném. Meu amor virou gente e me deixou assim. Cada vez que se mexe. Como é ser mãe de um bebezinho? Ser mãe de um bebezinho é ir dormir tarde, acordar cedo, é ter o seu sono interrompido na madrugada, não ter um horário para escovar os dentes, é descobrir algumas habilidades, como cozinhar com ele no colo, é olhar para ele e não conseguir mais imaginar a vida sem ele. Ele é a alegria do nosso dia. Ser mãe, para mim, é a melhor experiência da vida. É, com certeza, a mais desafiadora de todas, né? E porque a gente não acerta todos os dias e a gente não acerta todas as coisas. Mas uma coisa eu posso afirmar, que eu nunca provei um sentimento tão grande, um compromisso tão grande como a maternidade. Ser mãe, para mim, é a melhor experiência da minha vida. Ser mãe de duas meninas é viver no mundo cor-de-rosa, é dividir suas roupas e calçados, é viver num mundo encantado de princesa, é receber bastante carinhos e beijinhos, é olhar uma para outra e ver o teu reflexo para poder te observar e tentar melhorar a cada dia. Eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter me dado um mundo cor-de-rosa. Eu sou a Dani, a mãe da adolescente Melissa. Ser mãe da Melissa é uma experiência doce e encantadora. É ter uma casa cheia, é ter conversa pro dia todo. É ter uma casa musical, é ter ela perguntando: mãe, posso comer? Mãe, o que tem para comer? Eu amo ser mãe da Melissa, e ser mãe da Melissa para mim é uma experiência maravilhosa, é uma experiência doce, é uma experiência forte. Nós somos muito parceiras, nós rimos muito, nós nos divertimos, e eu me sinto muito abençoada em ser mãe da Melissa. O que é ser mãe? Ser mãe é colocar os desejos dos filhos em primeiro lugar, é acordar de madrugada para fazer o adolescente dormir, é estar sempre disposta para ser a melhor amiga, a ouvinte, mas ao mesmo tempo ter o pulso firme e instruir da melhor forma possível. É um privilégio ao qual Deus nos concedeu. Ser mãe começa desde a gravidez, né? A gente fica com enjoo, fica com dor, mas também tem um lado bom. A gente ouve o barulhinho do coração, a gente vê se mexer, é muito bom. E quando nasce, e daí vai crescendo até ficar assim que nem o Xandinho, tudo vai acontecer e tem coisas boas e coisas ruins. Mas é muito bom ser mãe, principalmente ser mãe do Xandinho, que ele é uma bênção na minha vida. Também ser filho da maior bênção que Deus me deu é maravilhoso, né? Ser mãe especial não é uma tarefa fácil. No início, a gente vive um luto de um filho vivo. São consultas, terapias, mas vale todo o esforço para ver o desenvolvimento dos nossos filhos. Cada conquista, cada aprendizado é muito gratificante. Pode ter certeza que quem mais ganha em ter um filho especial somos nós mesmas. Um beijo. Ser mãe de filhos casados
É um prazer muito grande ver que eles cresceram, alçaram seus voos, formaram suas famílias e são felizes, porque quando eles são felizes, a nossa felicidade é completa. E aí ficamos felizes vendo as famílias crescerem, e melhor ainda quando nos encontramos em volta de uma mesa com muita alegria, muitas gargalhadas. Sou mãe de 6 filhos, passei muitas dificuldades, sem máquina de lavar roupa, não tinha fralda descartável, sem condições financeiras, mas eu venci. Estou aqui para dizer que tudo valeu a pena e faria tudo de novo. Eu só tenho a agradecer a Deus. Como é ser mãe de um filho que mora no céu? Bom, eu vou te falar. Eu tenho 2 filhos, o Fabrício e o Maurício. O Fabrício mora em Curitiba e eu moro no interior de São Paulo. O Maurício já mora no céu, desde 2005, quando ele foi assassinado. Essa foi uma experiência muito difícil para mim. Eu sempre orei pelos meus filhos, mas hoje eu oro somente pela vida do Fabrício. O meu filho precisa das minhas orações, precisa da minha intercessão e precisa do meu amor. Mas eu continuo amando os dois. A saudade eu sinto dos dois. E como no coração da gente fica tipo um espaço, junto com o Fabrício, tem mais um monte de jovens, de adolescentes e de crianças que eu direciono as minhas orações. E é assim, eu tenho este filho no céu e um filho na terra. E muitos filhos na terra. Uma mulher de fé move o coração de Deus. Uma mulher de fé faz o deserto florescer. Assim como Eunice e Lloyd, que transmitiram a Timóteo uma fé não fingida, que possamos nós também transmitir aos nossos filhos essa mesma fé, uma fé duradoura, que vai ultrapassar gerações. Os filhos são herança do Senhor, como diz o salmista, uma bênção que Ele dá. Desfrute da alegria de ser mãe, de cuidar, quer tenha sido pelo útero ou quer tenha sido pelo coração. Os filhos são herança do Senhor. Se você decidiu cuidar de outra pessoa, desfrute dessa herança. Parabéns pelo seu dia. Que o Senhor alegre o seu coração. E deixou assim, quando escuto seu corpo.